Estratégias matrimoniais. Até pelo menos o século IX, as pessoas instruídas da Europa tinham acesso às compilações romanas, aos editos legislativos e aos costumes bárbaros fixados por escrito. Contudo, a partir do século X, ao tempo do feudalismo, tais documentos caíram no esquecimento e a sociedade passou aos poucos a ser regida por costumes extraídos da tradição oral. Não obstante, no que respeitava às mulheres, tanto a tradição escrita quanto a oral mantinham-nas presas aos desígnios familiares. A composição da família daquele tempo era bastante diferente da que se conhece hoje, ou seja, da família nuclear, composta por pai, mãe e filhos. Os pesquisadores definem as relações de parentesco da aristocracia feudal como uma ampla rede de ligações, englobando filiações biológicas e alianças. Os amigos carnais, parentes de sangue, integravam-se à família, formando verdadeiros clãs, perceptíveis ao longo de toda a Idade Média, seja no mundo rural, seja no urbano, mesmo na composição mais elementar. Toda a rede de domésticos e dependentes agregava-se à família. Entre os séculos X e XI, momento de fortalecimento no feudalismo, houve uma transformação nas relações de parentesco. Até então, o parentesco era definido em linha horizontal, englobando parentes consanguíneos e parentes por aliança, até 2 ou 3 gerações. Aos poucos, esse conjunto foi substituído por outro, definido em linha vertical, em que as relações passaram a ser ordenadas por uma descendência direta, por uma linhagem. A linhagem beneficiou os componentes do sexo masculino na sucessão e na partilha das heranças. O filho primogênito passou a herdar a maior parte das posses, tornava-se o caput mansi, quer dizer, o cabeça da casa, o chefe da família. Os irmãos mais novos ficavam privados de quase todos os bens. Até o momento do casamento, viveriam como domésticos do mais velho, motivo pelo qual muitos partiam em busca de sua própria fortuna. As filhas foram totalmente excluídas da sucessão. Quando contraíssem matrimônio, receberiam uma carta de esponsalício, um dote constituído de bens a serem administrados pelo marido. A modificação na forma de transmissão dos bens tinha por fim evitar a divisão do patrimônio, que colocaria em risco a riqueza da família paterna. Por esse motivo, a mulher era excluída da sucessão de bens. Na nova família, quando viúva, também não teria direito à herança. Nesse caso, apenas manteria a posse dos bens doados por seu pai, do dote e das arras. Um contradote, uma doação recebida do esposo na ocasião do matrimônio. Os rapazes prejudicados pelas regras de sucessão viam em um bom casamento uma alternativa de ascensão social. Os bens das moças solteiras exerciam forte atração sobre eles. Ao se casar, teriam a oportunidade de formar família própria, tornar-se-iam senhores, ganhariam posição social, ganhariam posição social, respeito e poder. Quanto mais rica fosse a família da pretendida, maior vantagem para o pretendente que conseguisse desposá-la. Caso a moça não tivesse irmãos, as possibilidades eram ainda maiores, pois o eventual esposo poderia instalar-se nos domínios do sogro e tornar-se um dia o chefe de toda a família. As estratégias matrimoniais organizavam e sustentavam as relações sociais. O casamento era, antes de tudo, um pacto entre famílias. Nesse ato, a mulher era, ao mesmo tempo, doada e recebida, como um ser passivo. Sua principal virtude, dentro e fora do casamento, deveria ser a obediência, a submissão. Solteira, era identificada sempre como filha de, soror de. Casada, passava a ser personificada como uxor de, filha, irmã e esposa. Os homens deviam ser sua referência. Em determinadas regiões, algumas mulheres nobres conseguiram se livrar de parte dessa sujeição. Os English Exchequer Rolls
lista de tesouraria inglesa, importantes documentos em que aparecem registrados dados censitários e fiscais mencionam várias mulheres que, entre 1140 e 1282, pagaram somas aos funcionários do rei para poder escolher o marido, se assim o desejassem. Dentre elas, Emma de Normanville, Royeza e Margaret prestaram contas de 10 marcos por uma licença para se casar onde quisessem. Alice, condessa de Warwick, prestou conta de 1000 libras para permanecer viúva quando lhe conviesse, mantendo a guarda dos filhos que teve com o marido falecido. Noutro caso, Louisa, viúva de William Fitzrobert, prestou conta de 130 marcos e 4 cavalos para que Peter de Borough, a quem o rei tinha dado licença para casar com ela, a deixasse em paz e para não ser compelida a casar-se. A cabeleira feminina e o compromisso conjugal. Nas sociedades tradicionais, como as da Idade Média, havia certa conexão entre o tamanho, o formato e a disposição dos cabelos e regras e tabus de natureza sexual. O modo como mulheres os dispunham podia revelar sua situação na família e na sociedade. Com frequência, às jovens solteiras era permitido trazê-los expostos e ligados por uma trança, indicação visível de sua disponibilidade para o casamento. As casadas deveriam mantê-los escondidos, discretos, ou então amarrados em 2 tranças, cobertos por um toucado, véu ou chapéu, evidenciando desse modo seu compromisso conjugal. As diferenças etárias e sexuais com base na disposição do sistema capilar podem ser identificadas com bastante clareza nesta miniatura espanhola do século XII, que ilustra o Liber Feodorum Maior. Maior, né? Deve ser. Liber Feodorum Maior. Então, só para vocês terem uma noção, essa iluminura que está aqui no livro é a do casamento entre a Ermengarda e o Gausfredo III, tá? Essa é a iluminura que está aqui do Liber Feodorum Maior. A cena pretende reproduzir uma cerimônia de casamento oficiada em ambiente doméstico, sendo o pai o oficiante. Os 2 homens, pai e noivo, encontram-se à direita e as 2 mulheres, mãe e noiva, à esquerda. O pai e a mãe estão sentados, mas ele aparece no centro da cena e entrelaça as mãos do jovem casal, concretizando a união. A barba confere-lhe o prestígio da posição de sênior, enquanto o jovem noivo ainda é imberbe. As 2 mulheres também se encontram em condições distintas. A moça veste um traje luxuoso, pelo qual recebe a silhueta esguia e traz uma longa trança, indicação de sua disponibilidade para o casamento, enquanto o corpo da mãe está totalmente coberto, inclusive os cabelos ocultos em sinal de sua condição de mulher casada. Essa aqui era não era bem uma nota, mas era uma pequena curiosidade dessa relação no cabelo da mulher. E essa identidade dela, né? Meio aos laços, disponibilidade para se casar ou não. A gente vai voltar a ler. Vamos lá. Com certeza, muitas poucas condições de desembolsar tais somas. Muitas poucas tinham condições de desembolsar tais somas quando o valor do dote colocava em perigo a estabilidade do patrimônio familiar. A fim de diminuir o número de prováveis casamentos, os pais ou os chefes da casa enviavam as jovens aos mosteiros para que se tornassem freiras. O número de estabelecimentos religiosos
femininos cresceu no fim do século XII. A diminuição de solteiras aptas ao matrimônio protegia os bens, já que não haveria necessidade de dotá-las para o casamento. Era mais barato dotá-las para a união mística com Cristo. Assim, de todos os lados, os processos de transmissão de bens determinaram o destino das mulheres da aristocracia. Na relação conjugal, produziam-se as formas de poder das relações feudo-vassálicas. As expressões de amor ou afeto não eram consideradas importantes nas uniões. A concepção ético-social do amor não se identificava com os compromissos e juramentos constantes dessa forma de casamento. A própria mulher se dirigia ao marido empregando a palavra senhor. Transpunha dessa maneira a ética das relações sociais próprias do feudalismo para o quadro mais restrito e íntimo do meio doméstico. Casamento e sacramento. O ato do casamento aristocrático era doméstico, privado. A aliança dos cônjuges estabelecia um pacto entre duas famílias, de modo que os interesses da linhagem sobrepunham-se aos pessoais. A continuidade dessa linhagem era o objetivo mais importante da conjugalidade. Se, em virtude da esterilidade de um dos componentes do casal, ou por outra razão, o objetivo da união não fosse atingido, a relação perdia sua razão de ser. O divórcio ou o repúdio de esposas indesejáveis foram comuns no período, malgrado e inconveniente dos conflitos com familiares das abandonadas. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica propunha outro modelo de casamento, radicalmente diferente. A interpenetração dos diferentes modelos ocorria entre os séculos IX e XII, forneceu a base ocorrida entre os séculos IX e XII forneceu a base do casamento atual. A intervenção dos religiosos numa cerimônia privada e familiar terminou por lhe conferir promoção espiritual, transformando-a em sacramento religioso. No próprio seio da igreja, 3 correntes de pensamento viam o casamento de maneiras diferentes. Uma corrente ascética e monástica, pregando a recusa do mundo, desprezava-o, condenando-o como se representasse ao mesmo tempo mácula e um obstáculo à contemplação e à pureza da alma. Outra corrente do clero secular não apenas o aceitava, como defendia a ideia do matrimônio de religiosos. A reforma gregoriana, um movimento de renovação moral da igreja nos séculos XI e XII, visou, entre outros objetivos, a combater o grupo dos padres casados, identificados pelo nome de nicolaístas. A terceira corrente defendia o casamento quando se tratava de ligação entre leigos, condenando-o quando envolvesse religiosos. Essa corrente, preponderante entre as demais, procurou disciplinar a união dos leigos. Por intermédio do casamento, esperava-se controlar a sexualidade dos fiéis e lutar contra a fornicação. Transformada em sacramento, sacralizada, a união conjugal tornar-se-ia veículo de controle do comportamento da sociedade por parte da igreja. A preocupação dos religiosos com o casamento já se fazia sentir desde o século IX, começaram a considerá-la criação divina. Não deveria ser realizado pelo estímulo da luxúria, mas pelo desejo da procriação. A virgindade deveria ser mantida até as núpcias. Aos homens convinha evitar as concubinas. Casados deveriam conviver com as esposas em castidade e evitar o ato sexual com a única intenção de obter prazer. Agora a gente tem uma outra curiosidade aqui, que é uma história de amor no século XII. Quando Pedro Abelardo interessou-se por Heloísa, ele já era religioso de destaque, renomado professor e filósofo dos mais respeitados, e ela apenas uma adolescente, mas alguém dotada de uma cultura invulgar e inteligência excepcional. O professor e a aluna descobriram juntos o amor e se tornaram amantes. Com a gravidez de Heloísa, o caso veio a público, ambos fugiram e se casaram.
O casamento, no entanto, não foi considerado válido devido ao fato de ele ser padre. Os parentes da moça perseguiram-no e finalmente o castraram. Os amantes renunciaram então de vez ao mundo, passando a viver reclusos. Ele na abadia de Saint-Denis e em Cluny, e ela no convento de Paracleto, onde viria a se tornar abadesa. Do casal restaram várias cartas, embora a autoria destas seja contestada por alguns historiadores. Muitos outros as aceitam como verídicas, como um testemunho importante do amor e da sensibilidade medieval. A seguir, as últimas linhas da primeira carta de Heloísa. Abre aspas. Renunciei com prazer ao mundo, às riquezas, às honras e tudo absolutamente menos a vós, meu caro Abelardo. Deixai-me ao menos gozar da esperança de vos ver aqui. Eu vos peço por estes mesmos laços e cadeias que aqui arrasto e cujo peso só vós podeis aliviar com a vossa presença. Pensai em mim, lembrai-vos da minha ternura e da minha fidelidade. Amai em mim a vossa filha, a vossa irmã, a vossa esposa, que vos ama com o maior excesso, ainda que algumas vezes faça esforços inúteis para vos não amar. Não quero mais amar-vos, que blasfêmia. Estremeço e conspiro contra mim mesma quando me recordo que assim cheguei loucamente a desejá-lo. Fecha aspas. Fim dessa notinha aqui, né? Agora deixa eu voltar pro texto mesmo. A ação da igreja tinha... Ai, meu Deus do céu. A ação da igreja tinha, por fim, resolver 2 problemas provocados pelos homens e decorrentes do modelo aristocrático de casamento. A prática do concubinato e do repúdio. Vendo no matrimônio uma estratégia para alianças, os nobres não hesitavam em procurar várias mulheres para sua satisfação sexual. Muitas vezes, vendo no matrimônio uma estratégia para alianças, os nobres não hesitavam em procurar várias mulheres para sua satisfação sexual. Muitas vezes mantendo a esposa apenas para salvaguardar os acordos firmados. Igualmente, não hesitavam em abandonar suas mulheres quando estas eram estéreis ou quando surgiam opções mais vantajosas. O esforço das famílias para evitar a diluição do patrimônio incentivou a união entre parentes próximos. A Igreja, por sua vez, considerou incestuoso o casamento entre parentes até o 7º grau, depois até o 4º grau. Por fim, primeiro aconselhou e depois exigiu a permanência e estabilidade da relação entre os casais, ameaçando os infratores com penas canônicas severas. Sua maior vitória foi inculcar na sociedade a ideia de que a relação entre o casal deveria ser indissolúvel. Os documentos não revelam quase nada a respeito do ritual do casamento entre pessoas pobres do campo ou das cidades, fornecendo incomparavelmente mais informações relativas à nobreza. Nesse grupo, o ritual era ao mesmo tempo um ato privado e público. Privado porque representava em última instância a união de 2 parentelas, concretizando-se o ato apenas com a intervenção dos familiares. Tornava-se público porque, no momento da cerimônia, os nubentes e seus familiares estavam cercados de espectadores que deveriam aclamá-los, testemunhando a veracidade do ato e dando seu assentimento. O oficiante era o pai, que invocava as bênçãos de Deus sobre os jovens esposos, enquanto estes permaneciam despidos sobre a cama. Aos poucos, os padres ganharam importância na cerimônia. No início, limitavam-se a abençoar a cama, aspergindo-a com água benta. No século XII, o casamento passou a ser inteiramente público, sendo transformado em rito, solenidade. Deixou de ser realizado em casa, passando a ocorrer primeiro às portas da igreja. Depois, dentro dela, entre os séculos XIII e XIV, a cerimônia era realizada em 2 etapas distintas. Numa primeira, a Donatio Puelli, o pai da moça vinha entregá-la ao padre, que a entregava ao futuro esposo. Depois, substituindo o pai, o padre colocava a mão de um sobre o outro, concretizando o enlace.
Sexualidade conjugal. O discurso religioso sobre o matrimônio privilegiava os homens. O importante escritor do século IX, o arcebispo Hincmar de Reims, definia o casamento nos termos de uma associação entre pessoas desiguais. Os cônjuges estabeleciam uma relação sentimental de lexio, na qual a direção ou o governo cabia ao homem, restando à mulher a submissão. Era a concepção comum dos clérigos. O marido deveria ser indulgente para com um ser frágil, amando-o como a si mesmo. Em contrapartida, a esposa deveria reverenciá-lo, obedecê-lo. Nessa ótica, a inferioridade das mulheres ligava-se à sua fraqueza entre os perigos da carne. No centro da moral cristã, existia uma desconfiança aguda em relação ao prazer. Segundo os moralistas, este manteria o espírito prisioneiro do corpo, impedindo de se elevar em direção a Deus. As ideias de Burkhard de Worms, um bispo germânico do início do século XII, exemplificam muito bem o posicionamento dos contemporâneos. Na parte 19 do seu decreto, intitulada Médicos, acusa as mulheres de serem por natureza pérfidas, frívolas, luxuriosas, impulsionadas para a fornicação. Com a condenação do prazer fixo, o sexo era visto pelos religiosos apenas por sua função procriativa. Segundo o ponto de vista de moralistas e teólogos, os movimentos realizados entre quatro paredes no leito deviam ser disciplinados. Qualquer expediente contraceptivo era culposo e, quando a descendência já estivesse assegurada, seria conveniente evitar o contato carnal. A vigilância era particularmente severa em relação às épocas proibidas para a relação sexual. Diversos livros de penitência escritos antes do século XI enumeram apenas os infratores das normas relativas à vida sexual. A copulação era proibida em todos os dias de festa religiosa, em especial naqueles em que os fiéis deveriam jejuar, nos dias em que a esposa estivesse no ciclo menstrual, na gravidez, na quarentena pós-parto e durante o aleitamento. Mesmo fora dos períodos de abstinência, o contato deveria ser observado com rigor, vindo a ocorrer na posição natural, com a mulher deitada de costas e o homem sobre ela. Todas as demais posições pareciam escandalosas. As mulheres não convinha demonstrar sensação de prazer, mas manterem-se passivas durante o coito. Os moralistas entendiam que entre o casal existiam obrigações. A conjunção carnal, nas épocas e condições prescritas, era encarada como o pagamento de um débito, de uma dívida mútua. A mulher, assim como o homem, podia exigir o cumprimento do que lhe era devido. Ela só era obrigada a pagar se o marido o exigisse explicitamente. Em compensação, ele ficava obrigado a dar-lhe o devido logo que compreendesse pela expressão fisionômica que a mulher desejava o contato íntimo. O comércio conjugal reprimia o desejo sexual das mulheres, não podiam nem mesmo expressá-lo. Os teólogos discutiam se sua semente era necessária à fecundação, se o marido deveria prolongar a cópula até que a mulher emitisse a semente, ou a esposa deveria chegar ao orgasmo fazendo carícias no próprio corpo, quando o marido já havia interrompido o ato depois de ter ejaculado. Na concepção vigente, aquele que amasse a esposa em excesso equiparava-se ao adúltero. O marido não deveria usá-la como se tratasse de uma prostituta. A mulher não podia tratar o marido como se fosse seu amante. Por meio do casamento, seu corpo tornava-se posse do esposo, mas sua alma, esta deveria permanecer na posse exclusiva de Deus. Aí tem uma figura, embaixo está escrito: o leito conjugal foi objeto de regulamentação por parte dos teólogos e moralistas cristãos
e ilustração extraída do Speculum aul Joder, manual médico erótico catalão do século XV. Esposa, mãe e viúva. A posição dos leigos em relação à mulher não era muito melhor que a dos clérigos. Segundo o historiador francês Georges Duby, estes não nutriam pelas esposas os mesmos sentimentos que tinham em relação às outras mulheres. A ordem social repousava no matrimônio. O sistema jurídico que unia e alienava obrigava a reprodução da sociedade, especialmente na estabilidade dos poderes e das fortunas, não reservava espaço para paixão, fantasia ou prazer. O marido excessivamente desejoso da esposa, a adúltera aos olhos dos teólogos e moralistas, na visão dos outros homens era fraco, imaturo. O amor era tido como coisa para os jovens solteiros. Na prática, nada impedia que o marido procurasse o prazer fora da célula conjugal. Um alto relevo do século XII, esculpido na nave da igreja de Civaux, na região francesa de Poitou, mostra-nos um casal. A mulher tem os olhos voltados para o céu, enquanto o homem olha para o lado, para a meretriz, ou seja, para o amor livre, para o amor-jogo, para o amor venal. A atitude de desprezo dos homens pelas mulheres encontrava-se expressa nos próprios termos designativos dos dois sexos. Para alguns escritores da época, a palavra latina empregada para nomear o sexo masculino, vir, lembrava-lhes virtus, isto é, força, retidão, enquanto mulher, o qualificativo do sexo feminino, lembrava molitia, moleza, relacionada à fraqueza, à flexibilidade, à simulação. Os homens, fossem pais ou maridos, reservavam-se o direito de castigar a mulher como a uma criança, um doméstico, um escravo. Era um direito de justiça inquestionável, primordial, absoluto. No final do século XIII, o jurista francês Philippe de Beaumanoir anotou no Grand Contumaire de Normandie, grande livro dos costumes da Normandia, o direito facultado ao marido de, em nome da honra familiar, mandar prender e corrigir, com punições físicas, os excessos de sua mulher. No outro lugar, é o pregador e moralista italiano Bernardino de Siena quem anuncia em um sermão dominical, abre aspas, e vós, esposo, não batais na vossa esposa quando ela estiver grávida, pois há nisso grande perigo. Reparai que não digo, nunca lhe batais, mas escolhei o momento. Fecha aspas. Mas havia também desconfiança e temor. Os homens receavam o adultério. Temiam que suas mulheres lhes oferecessem filtros mágicos para provocar-lhes a impotência. Tanto quanto a esterilidade, aquela os assustava e muitas vezes transformava o leito conjugal em palco de uma guerra dos sexos. Vários homens casavam e descasavam com rapidez. Godofredo Martel, filho de Fouques-Nerra, conde de Anjou, casou-se 4 vezes entre 1032 e 1060, até convencer-se da própria esterilidade. Outros, como o rei francês Filipe Augusto, tentaram justificar seu fiasco da primeira noite alegando a ação de forças demoníacas. Como nos lembra o historiador Georges Duby, o quarto do casal, a oficina onde se forjava o novo elo da cadeia dinástica, parecia muitas vezes um campo de batalha, no qual a violência viril chocava-se com a aspereza do sexo frágil. Muitos reclamavam de companheiras obstinadamente arredias. Guibert de Nogent menciona em sua autobiografia escrita em 1115 o caso de um nobre da região de Beauvais, na França, convertido na velhice à vida religiosa e contemplativa.
Abre aspas, sua esposa demonstrava possuir vigor superior ao dele no ofício do leito conjugal, fecha aspas. O mesmo autor relata caso diferente de um esposo aborrecido pela presença entre ele e sua mulher, não de Deus, mas do padre. Indagava, abre aspas, os padres fincaram uma cruz nos rins dessa mulher? Fecha aspas. A história da própria mãe de Guibert de Nogent é, entretanto, a mais esclarecedora dos comportamentos matrimoniais da época. Casou-se em 1040, aos 12 anos, com um cavaleiro vinculado ao castelo de Clermont-en-Beauvais. Na atual França, o matrimônio não se consumou a contento, pois a impotência do jovem cavaleiro não o permitia. A causa do acidente era, segundo alguns, um encantamento feito pela sogra da jovem, uma madrasta que não aprovara a escolha do enteado. Sem a consumação, o casamento era imperfeito. Incentivado pelos parentes, o cavaleiro procurou uma concubina e provou a virilidade. Gerou um filho, morto em seguida. A família procurou então livrar-se da esposa inadequada, humilhando-a, maltratando e perseguindo-a. Esperava-se que rompesse o vínculo assumido e abandonasse o esposo, mas ela resistiu. Segundo Guibert, depois de 7 anos, o casamento tornou-se prolífico. O casal teve 4 filhos, sendo Guibert o mais novo. Com a morte do marido, mais atribulações para a mãe do autor. A família desejava livrar-se da viúva. Seu sobrinho, novo chefe da família, tentou arranjar-lhe outro marido. E uma outra vez mais ela resistiu. Como tantas viúvas, acabou entrando para uma comunidade religiosa. Tanto a história da mãe de Guibert de Nogent quanto a de Agnes de Oxford, apresentada no princípio do capítulo, mostram atitudes diferentes diante das desigualdades existentes no interior da família, no período feudal. Naquele tempo, como hoje, havia mulheres com posturas distintas, algumas mais ativas e outras menos. Não há dúvida, entretanto, de que seu lugar na sociedade estava condicionado à capacidade de gerar filhos, principalmente filhos varões.